Olá pessoal, tudo beleza por aí? Como é que estão as coisas com você? Tudo jóia? Quero te fazer uma pergunta no começo da nossa aula de hoje. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre os nossos olhos na eternidade. Não se apegar ao que é passageiro desse mundo, tá bom? Meu nome é Fabrício Galego, eu sou o mentor bíblico financeiro. É um prazer estar com você nesse dia tão bacana. Toda terça e quinta sai um conteúdo a respeito de finanças à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os olhos na eternidade. Você se interessa por esse tema de finanças, tendo o ponto de vista, o ponto de partida, a Palavra de Deus, a Bíblia? Se você se interessa por esse assunto, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tá bom? Toda terça e quinta, como eu falei, sai uma aula, um conteúdo mais denso, uma aula mais comprida, pelo menos uns 30 minutos aí de aula, para você se aprofundar a respeito desse tema, tá bom? Eu ajudo casais cristãos ainda daquela desorganização financeira até conseguirem chegar no patamar dos investimentos, ter reservas financeiras, tá bom? Tudo isso de uma maneira saudável em relação à palavra de Deus, para não conflitar com os princípios bíblicos e alicerçados... Opa, meu microfone caiu. Alicerçado naquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito do tema de finanças. A palavra de Deus é esse livro rico, cheio de instruções para a nossa vida, e ela fala muito sobre a nossa relação com o dinheiro, com as posses materiais. E hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto, a respeito da eternidade, do que os nossos olhos devem estar realmente atentos, tá bom? Além das aulas que acontecem na terça e na quinta, todo dia de manhã sai um pequeno fragmento também, né? Se você gosta de um conteúdo mais curtinho, assim, né? Se inscreve nos nossos canais, tá? YouTube, Facebook e Instagram, que toda semana, na verdade todo dia, sai um conteúdo exclusivo para você, tá bom? É um prazer estar com você e vamos lá então para nossa aula de hoje, tá bom? Como viver olhando para a eternidade. E para começar esse tema, a aula de hoje, quero te contar uma história, tá? Quero te contar uma história. O dia era 19 de abril de 1998. 19 de abril, um dia bem gostoso, tá? Eu tinha 16 anos de idade. Provavelmente estava em São Paulo. Mas em outro estado, nesse dia 19 de abril, aconteceu um fato muito peculiar. Um jovem, ele foi arremessar o molinete, sabe, o molinete estava pescando, e ele foi lançar esse molinete, e quando ele lançou, as costas dele doeu profundamente, ele sentiu uma fisgada muito grande nas costas. Ele estava em uma das suas fazendas, note, uma das suas fazendas. Era um jovem extremamente rico, ele sentiu essa fisgada nas costas, né? uma dor muito, muito grande nas costas. 2 dias depois que ele sentiu essas dores nas costas, 19, 20 e 21 de abril, esse jovem ele teve um desmaio no banheiro. Ele estava tomando banho, ele desmaiou, ele foi encontrado desmaiado no banheiro. Daí ele vai para o hospital, lá em São Paulo já, fazer uma radiografia do corpo, fazer um check-up para ver se tinha acontecido alguma coisa para ele ter desmaiado. E foi descoberto ali naquele dia 21 de abril de 1998, uma mancha no pulmão dele do tamanho de uma laranja, uma mancha preta. Tá? 18 dias depois de que foi achado aquela mancha no pulmão dele, ele estava lá nos Estados Unidos, diante de um médico da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, lá nos Estados Unidos. E aquele médico diagnosticou aquele jovem com um tumor maligno que se desenvolveu no seu tórax. Um tumor extremamente raro. Aquela mancha era um tumor. O tumor ele cresceu rapidamente e tomou conta ali dos órgãos internos daquele rapaz, né? No dia 18 de maio, 10 dias depois, ele passou por 2 cirurgias para tentar remediar ali a situação daquele tumor, e o processo de quimioterapia já estava inserido fortemente sobre aquele rapaz, né? No dia 8 de junho, né, ele fez a sua última aparição pública
esse jovem, né, na varanda do seu apartamento, né, já sem cabelo, totalmente careca. Ele acenou para as pessoas e se despediu, dia 8 de junho. Né? Uma semana depois, dia 15, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Né? E às 0h10 do dia 23 de junho de 1998, exatamente 66 dias depois de sentir aquelas dores nas costas quando ele jogou o molinete. Pensa, 66 dias depois, 2 meses depois praticamente, aos 37 anos de idade, o cantor sertanejo Leandro faleceu. Ele faleceu. Um jovem de 37 anos, né? 37, eu tenho 38 anos, né? Me considero jovem, né? Mas ele tinha apenas 37 anos. Um homem que estava no auge da sua carreira, né? Um cantor extremamente conhecido no meio brasileiro, né? Eu me recordo do sucesso que esse homem fazia. Muito dinheiro guardado, tudo, poder, tudo que aquele homem tinha, né? As posses materiais, as fazendas, todo o recurso que aquele homem tinha, não foram capazes de dar conta daquele tumor que em 66 dias, né, desde aquele momento que ele sentiu aquela dor nas costas, ceifou a vida daquele jovem. E diante desse fato, a gente se pergunta, né, como é que a gente tem vivido a nossa vida diante o quão inevitável é a nossa partida. Já pensou se eu estivesse contando nesse momento a sua história, a história desse rapaz, dessa moça, fosse você essa pessoa? Que de hoje nós estamos aqui no dia 22 de outubro hoje, né? Se hoje, daqui 66 dias, você partisse, você estaria pronto para se encontrar com Deus? Estaria tudo em dias, a sua vida, preparado para esse encontro? Pois é, sabe que a gente não tem condições de visualizar ainda quanto tempo nos resta de vida. Para alguns vão durar ainda longos anos, vai viver até os 100 anos de idade, outros vão viver pouco tempo ainda diante de si, mas o fato é, nenhum de nós é capaz de dizer quanto tempo ainda nos resta de vida. E eu quero deixar nessa aula de hoje 3 conselhos para que a gente consiga viver uma vida com os olhos no que realmente importa, na eternidade. Viver a vida com os olhos na eternidade. Viver a vida de tal forma a nos preparar para esse momento. O momento em que nós vamos partir. Né? Falamos de dinheiro bastante nesse curso. Né? O último módulo falamos sobre investimentos, sobre acúmulo de capital. E muito do que a gente falou tem a ver com os recursos acumulados nessa terra. Por isso que é necessário, essa semana, a gente focar no quanto que nós estamos preparados, estamos preparando o nosso coração para a eternidade. E o primeiro ponto, o primeiro conselho que eu quero te deixar hoje é o seguinte: busque o que não passará. Busque na sua vida aquilo que não é transitório. Né? Tem uma frase de um homem que eu acho muito interessante que diz o seguinte, Robert Fraley. Ele diz o seguinte: cuide do seu corpo como se fosse viver para sempre. E cuide da sua alma como se fosse morrer amanhã. Cuide do seu corpo, do templo que Deus te deu, né? A Bíblia fala que o nosso corpo ele é o templo de Deus, né? Deus habita no nosso corpo, por isso que é necessário a gente cuidar do nosso corpo o melhor possível, né? Não estressar o nosso corpo, promover o nosso corpo uma boa noite de sono, né? Cuidar, fazer atividade física, alimentar, colocar bons alimentos para dentro do nosso corpo. Tudo isso faz parte de viver uma vida como se fosse viver 100 anos de idade. Mas tenha algo em mente, tá? Que a nossa alma ela tem que estar preparada para partir a todos os momentos. Estar em paz, isso tem a ver com muito de como a gente vive sem pendências na nossa vida, né? Viver em paz com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem a ver também com as finanças também, viver com as finanças em ordem também, para que se eu partir nesse momento, né, tudo fique em ordem no meu lar com as minhas finanças. E eu vou falar mais para frente uma aula a respeito dessa partida nossa, mais especificamente sobre o dinheiro, tá bom? E a diferença entre aquele que vive
a luz da eternidade para aquele que ignora o fato de que nós vamos partir é o seguinte: quem não tem Deus não se preocupa com a eternidade, né? E logo eles querem aproveitar ao máximo essa vida, pois essa vida é tudo o que lhes resta, entende? O enfoque é somente nessa vida, somente trabalhar, acumular dinheiro, ter o máximo de conforto possível para essa vida. E essa experiência, ela é muito vazia, porque tudo aqui vai passar, né? O que a gente tem visto nessa aula de hoje. Já quem vive à luz da eternidade, ou seja, com os olhos na eternidade, sabe que a vida ela é passageira e ela é curta. É uma vida curta, né? Esses dias, né, o meu filho nasceu. E o meu filho já está com 2 anos e meio quase de idade, já está falando tudo. E às vezes eu olho para ele e falo assim, nossa, eu não acredito como ele já cresceu, como passou. São 2 anos e meio que já passou. Ó, e foi assim, ó, um piscar de olhos. Talvez você tenha um filho grande e você pensa, nossa, eu nem vi os anos passarem, né? A nossa vida passa diante dos nossos olhos, né? Então quem vive à luz da eternidade sabe que a vida é passageira e curta, né? E o mais importante é o porvir, né? E isso é mais. E nesse porvir, na nossa eternidade, lá a gente tem que gastar as nossas maiores energias para acumular lá na eternidade, né? As bênçãos acumuladas para a eternidade, não somente aqui nessa terra, né? Tem uma outra frase que é muito legal, que é o seguinte: aquele que providencia para essa vida somente, mas não cuida da eternidade, é sábio por um momento, né? Mas um tolo para sempre. Vou ler de novo. Aquele que providencia para essa vida, mas não cuida da eternidade, é sábio por um momento, mas um tolo para sempre. Falamos de dinheiro, falamos de investimento, e é sábio investir, acumular, ter reservas financeiras, mas isso é uma sabedoria muito passageira para esse momento, para a gente viver uma vida confortável. Sabedoria de verdade é se preocupar com o futuro, no que diz respeito à eternidade, tá bom? Marcos 8,36, vou abrir minha Bíblia aqui, se tiver a sua Bíblia aí, abre comigo aí também. Livro de Marcos, deixa eu pegar aqui. Marcos 8, 36. Olha o que diz. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha as palavras do Senhor Jesus aqui para nós. O que adianta o homem conquistar tudo, né? Conquistar dinheiro, acumular propriedades, imóveis alugados para todo lado, ter jatinho, ter avião, ter barco, lancha, jet ski, sei lá, milhões e milhões de reais no banco. Do que adianta esse homem desfrutar dessa vida e no final perder a sua alma? Não adianta absolutamente nada, né? Porque mais importante do que acumular para essa vida é acumular para a eternidade. É guardar a nossa alma e ganhar a nossa alma. E Cristo pagou o preço para comprar a nossa alma, tá bom? Ele pagou o preço. Tá? Basta depositar a Ele a nossa vida, a nossa fé e a nossa caminhada, tá bom? E ao fazer isso, nós vamos viver uma vida que a gente desfruta dessa vida também, tá bom? Ganhar a nossa alma. Sabe que no livro de Hebreus, capítulo 11, existe ali uma galeria dos heróis da fé. Grandes homens que são pontuados ali no livro de Hebreus, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, grandes homens que são citados ali, né? Homens de fé profunda, fervorosos, né? E às vezes eu olho para esses textos e falo assim, nossa, quantos homens inspiradores existem nessa passagem de Hebreus capítulo 11. Depois se tiver a sua Bíblia, lê lá, né? Só que no final de Hebreus 11, ele cita algumas pessoas anônimas. Cita homens anônimos que fizeram coisas nessa terra, serviram a Deus, mas não receberam nessa terra a recompensa, né? A recompensa dessas pessoas ficou na eternidade. Finalzinho do livro, capítulo 11 de Hebreus, você encontra esse descritivo. E sabe que às vezes eu penso assim, né? Quando a gente chegar no céu,
a gente vai se deparar com grandes heróis da fé, homens, né, sei lá, Spurgeon, outros grandes homens aí, né, do passado, grandes evangelistas, né? Só que tem um detalhe. Às vezes eu sou tentado a pensar que os grandes heróis da fé, quando a gente chegar no céu, não serão os grandes nomes que tiveram destaque nessa terra, mas sim serão aqueles grandes homens e mulheres que batalharam pela fé e que foram anônimos, que não receberam recompensa nessa terra, de honra, de glória nessa terra, mas Deus reconheceu e viu tudo o que eles estavam fazendo, né? Os olhos dessas pessoas não estavam nessa terra, e sim estava lá no céu, lá na eternidade, tá bom? Então, primeiro conselho, busque o que não passará, tá bom? Segundo conselho que eu quero te dar nessa rápida aula de hoje é o seguinte: entenda que Deus está comprometido com o seu crescimento e não com o seu conforto nessa terra. Deus, ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso. Sabe qual que é esse compromisso? Conquistar o seu coração. É nisso que é o enfoque dele. O plano de Deus na Bíblia, mostrado em cada uma dessas palavras, é a história do rei, o rei que vem para conquistar, ele vem para reinar, ele vem para morrer pelos seus pecados, ele vem morrer por você para conquistar o seu coração e ele vai pagar o preço para te redimir. Já pagou o preço naquela cruz, né? Mas ele vai usar a dosagem certa para a sua vida, para te tocar, né? Quando eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus fazendo vários milagres, né, para diversas pessoas, né? Por exemplo, um homem, ele cuspiu na terra, fez ali um lodinho, passou nos olhos daquele homem para que aquele homem voltasse a enxergar, né? Outro homem, ele falou: desce dessa árvore que eu vou jantar na sua casa hoje, né? E cada um, ele fez uma obra. Teve um que ele ressuscitou dos mortos, que foi Lázaro, né? Parece que cada hora Jesus ele usava uma estratégia diferente, né, para tocar corações diferentes. E todo o objetivo de Deus era transformar vidas, tocar vidas. Ele ainda tem esse mesmo objetivo, tocar os nossos corações. Ele quer tocar o seu e o meu coração. E o objetivo principal de Deus não é nos gerar uma situação financeira confortável, que a gente vai viver uma vida assim, sem maiores dificuldades, não. O objetivo principal dele é tocar o nosso coração e nos redimir e nos salvar, tá bom? E isso é muito bom, isso é muito maravilhoso para nós, porque independe das circunstâncias, independe daquilo que acontece nesse mundo, né? Porque nesse mundo é assim mesmo, a gente passa por altos e baixos, às vezes o desemprego vem, às vezes a doença vem, altos e baixos sempre acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente está com mais recursos financeiros, às vezes esses recursos já não estão mais presentes na nossa mão, e assim a nossa vida vai sendo levada. Mas mais importante do que a quantidade de dinheiro que você efetivamente tem, é assim o seu coração, olhando para a eternidade, um coração conquistado e totalmente dedicado a Deus. Os servos de Deus, do reino de Deus, que têm olhos na eternidade, eles entendem que eles são peregrinos, que eles estão de passagem nesse mundo, né? Em 1 Pedro 2,11 diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha o que diz lá, 1 Pedro 2,11. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. A nossa vida, ela é um sopro aqui nessa terra, né? Estamos de passagem. Estando nós de passagem, a gente tem que se abster, a gente tem que fugir, né, dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Ganância, inveja, discórdia, né? Muito do que a gente já falou aqui no nosso curso, durante esse curso, tá bom? E o peregrino também, esse cristão que entende que ele está de passagem, ele entende que o uso das coisas materiais só faz sentido se servirem o nosso chamado eterno. Nosso chamado eterno, tá? Isso é muito bacana, muito legal também, tá? Porque é o seguinte, Deus, ele nos dá recursos para que a gente sirva ao reino dele, né? Por exemplo, a sua casa, a casa onde você mora, seja ela uma casa chique, ou seja ela uma casa humilde, né? Seja ela a casa como
como for, sabe? Importante que essa casa seja usada para o reino de Deus. Por exemplo, né, receber pessoas na sua casa, né? Que a sua casa seja um lugar onde exista sempre risos e alegria, e uma casa cheia de pessoas, né? Que você seja bênção aí no seu bairro, na sua vizinhança, entre os seus vizinhos, né? Se você mora num condomínio como eu, entre as pessoas do prédio onde você mora, que a sua casa seja bênção, né? A pior tristeza para um homem ou para uma mulher é ter recursos e aqueles recursos serem vazios de significado, né? Uma casa onde as pessoas não se falam, uma casa onde cada um está trancado num quarto, não existe interação, né? Então isso chega a ser uma maldição para os seres humanos, né? Então até as posses materiais, elas podem nos aprisionar nesse sentido. Por isso que é importante a gente entender que a gente é peregrino, que os recursos financeiros eles têm que ser usados para o reino de Deus, né? 2 Coríntios 4:18 diz o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa casa, sua conta no banco, até sua conta no banco, sabe? São tudo coisas transitórias, tá bom? Somos meros peregrinos nesta terra, tá bom? E o terceira e última dica que eu quero te deixar hoje nessa aula é o seguinte: sem nada viemos para esse mundo e sem nada nós vamos partir. Sem nada a gente veio, né? Quando meu filhinho nasceu, o Benjamin, eu fui lá no hospital, tava bem animado, né? Minha esposa sofrendo, coitado, né? Eu tava contente, batendo foto, fazendo selfie, ela sofrendo, coitado. Tadinha da minha esposa, né? O parto foi parto natural, foi muito legal. E o Benjamin saiu ali, né, de dentro da minha esposa, né? E a gente tinha uma expectativa de que ele ia sair lindo, assim, não, uma criança bonitinha, tal. E ele saiu bem feinho, assim, tava bem judiadinho quando saiu, uma carinha bem amassada, toda. Ele tava bem feinho, assim, sabe? Mas me chamou muita atenção, né, de que ele saiu sem nada, assim, não tinha dinheiro no bolso dele, não tinha roupinha, não tinha nada, ele simplesmente nasceu sem nada. E eu pensei muito nisso quando eu vi o nascimento do meu filho. Né? Da mesma forma que ele saiu dali de dentro da minha esposa sem nada, ele também vai partir sem nada. No dia da morte dele, nada vai com ele, né? Sabe que eu toco saxofone. E eu ensaio às vezes em casa o saxofone, agora faz um tempinho que ele tá meio encostado no meu saxofone. Mas alguns anos atrás eu estava tocando na minha casa quando bateram na porta. Bateram na porta ali e aí eu fui atender lá a pessoa, daí falei assim, aqui alguém toca saxofone? Me perguntaram, né? Eu falei, toco, sou eu que toco, né? A gente gostaria que você tocasse num velório de um rapaz aqui que trabalha aqui do lado, trabalhamos numa loja todos juntos aqui do lado, e tem um rapaz aqui que ele faleceu e a gente gostaria que você tocasse uma música nesse velório. O velório vai acontecer em tal lugar agora, não sei o que lá, né? Aí eu falei assim, esse jovem morreu? Ele foi assassinado. Aconteceu lá algo na vida daquele jovem lá, que eu não sei as circunstâncias em que ele morreu, mas ele foi assassinado. Ele era muito jovem, né? E ela pediu lá para mim tocar aquela música do Roberto Carlos, Amigos para Sempre, sabe? Amigos para sempre. Aí eu falei, beleza, tal, me comprometi a tocar, né? Dei uma ensaiadinha, baixei na internet a cifra, toquei, né? Dei uma ensaiada e fui lá tocar, né? Aí cheguei no lugar do velório, muita tristeza naquele ambiente. O velório nunca é um lugar feliz, né? Cheguei ali, fui caminhando entre as pessoas com meu saxofone, assim, fui lá do lado do corpo do rapaz, né? Nem sei o nome dele, né? E lá tinha umas senhoras tocando violão também. E eu montei o saxofone e toquei ali a música Amigos para Sempre, né? E foi um momento muito triste. Eu reparei que na mão do jovem tinha a chave de um carro, tinha a chave de um veículo, assim, nos dedos assim do jovem, né? Do corpo dele, né? Do corpo inanimado dele, né? Enquanto eu tocava ali a música, eu fiquei olhando para aquela chave ali e eu pensei comigo, né? Como nós somos estranhos, né? Porque
Provavelmente aquele jovem era muito apegado ao veículo dele, talvez ele tinha ganhado recentemente dos pais e logo ele nem pôde desfrutar. Ele era muito jovem, né? Acho que ele não devia ter 20 anos de idade. E acho que ele nem pôde desfrutar daquele carro. E os pais, num sentido representativo, colocaram a chave na mão do corpo daquele jovem, né? E eu pensei comigo, né? Nossa, né? Esse carro vai ficar sem a chave reserva, porque vai ser enterrado e a única coisa que vai acontecer dessa situação é que eles vão perder essa chave, né? Se essa chave for enterrada realmente nas mãos desse corpo, né? Porque efetivamente esse carro vai ficar. Efetivamente, aquele jovem partiu sem o carro. O carro vai ficar ali na garagem da casa dele. Porque sem nada a gente chega a esse mundo. E sem nada a gente parte. Por mais que você coloque uma roupa bonita numa pessoa que faleceu, né, num cadáver. Ele não está levando aquela roupa. Ele não está levando absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Teve um homem muito rico chamado John Rockefeller no passado, né? Que ele era rico, mais rico assim, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? E era imensurável a quantidade de dinheiro desse homem, né? E perguntaram para o contador dele quanto que ele tinha deixado, né? No final da vida dele, porque era imensurável a riqueza daquele homem, né? E o contador virou para aquele que perguntou e falou assim: ele deixou tudo. Deixou tudo, não levou absolutamente nada com ele, né? Deixou tudo e você vai deixar tudo também. Quando você partir, eu vou deixar tudo também quando eu partir, né? Nós somos um sopro, né? Um rápido piscar de olhos, né? Diante do tempo, né? Algum tempo atrás eu fui naquela Caverna do Diabo, lá em São Paulo. Não sei se você conhece a Caverna do Diabo, né? É um local onde tem aqueles estalactites e estalagmites, né? Que fica pingando a água e forma uma rocha ali, né? Uma rocha. E o guia falou pra gente assim: essa rocha foi formada durante tanto tempo, né? Sei lá, 1000 anos formou essa rocha aqui de pingando, né? Mas nós, ao olharmos essa rocha, a gente não consegue ver a evolução dela ou a deterioração dela, porque a nossa vida é muito curta para ver o quanto que está se acumulando esses fragmentos à medida com que esse gotejar acontece. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando comigo, né? Como nós somos apenas um ponto, né? Nossa vida é apenas um ponto. Essa caverna ela está aqui há tantos milhares de anos, né? E eu sou incapaz de ver acontecer o que está acontecendo aqui porque a minha vida é muito curta. Simplesmente estou aqui de passagem, eu observo aqui essas rochas, mas eu sou incapaz de ver o tempo passar. Outro ponto quanto a isso é o seguinte: temos que ter consciência de que tudo será destruído. Tudo que existe nessa terra se desconfigurará ao longo do tempo, né? Vai se desassociar, né? Daqui 100 anos, meu querido, 100, 200 anos, tudo que os nossos olhos veem não vai estar mais aqui. Eu estou olhando aqui pela janela da minha casa, estou vendo aqui 2 apartamentos, 2 prédios. Em 100 anos, esses prédios não estarão mais de pé. Eles não conseguirão se manter de pé, né? O que dirá de 200 anos, né? Nessa vida tudo passa. E se o tempo não corroer aquilo que está aqui, né? Por exemplo, né? Esse apartamento, ele é meu, ele está no meu nome, né? Eu tenho a escritura desse apartamento. Mas depois que eu partir, um dia esse prédio nem aqui vai estar mais. Entendeu? Tá entendendo o que eu quero dizer? Tudo vai passar, tudo vai ser destruído. Se não for destruído pela ação do tempo, das intempéries, né? O dia do Senhor virá. O nosso Senhor Deus diz que Ele volta logo em breve, né? 2 Pedro 3, 10 e 11. Para terminar essa aula, eu quero te deixar com esse texto aqui. 2 Pedro 3, 10 e 11 diz o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há será desnudada, será revelado, será destruído. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. O dia do Senhor virá. Nosso Deus diz que Jesus ele foi aos céus, ele disse: eu retornarei.
E esse versículo de 2 Pedro fala do dia do juízo, em que todas as coisas desse mundo passarão. Passará banco, passará dinheiro, passará posses materiais, tudo passará. E o que é legal desse texto, de 2 Pedro, né, é o seguinte, que os nossos olhos têm que viver de acordo com essa realidade, de que o dia do Senhor virá, tá bom? Sensacional poder meditar com você em tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Fazer reflexões tão profundas a respeito desse tema, né? A respeito da eternidade, de como que a gente lida com as finanças e do ponto de vista bíblico, né? Como que deve ser a nossa correta relação com a nossa vida e principalmente, né? Aquilo que quando a gente irá partir dessa terra, né? Talvez você lembre de outra pessoa que tem que ouvir uma aula como essa. Eu te convido a compartilhar. Se você compartilhar esse vídeo, essa aula, mais pessoas terão acesso ao conteúdo como esse, tá bom? Então compartilha mesmo, pode ser aí no grupo do WhatsApp ou nas suas redes sociais, né? Ou manda para alguém especificamente, tá bom? Dessa forma a gente distribui pela internet conteúdo rico a respeito de finanças à luz da palavra de Deus, tá bom? Foi um prazer estar com você até aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente responde nos próximos vídeos, eu tenho o maior prazer de responder para você, tá bom? Fica com Deus, então, e a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Até mais!